Fala galera, beleza? Pessoal, vou contar pra vocês qual que foi a rotina que eu criei para ser aprovado em tantos concursos públicos. O que aconteceu na minha vida que eu consegui ter aprovação em concurso público. Vou explicar pra vocês. Bom, vamos voltar no tempo aqui agora, né? Na época, pessoal, ano de 2007, eu trabalhava numa empresa que eu viajava. Então eu viajava o Brasil inteiro, fazia fiscalização nas redes bancárias, numa parte da engenharia, né? Eu sou engenheiro eletricista e eu trabalhava na empresa do pai de um amigo meu. E aí o que eu fazia? Eu viajava, fazia ali os atendimentos, terminava o atendimento, eu ia para um hotel e no outro dia eu viajava de novo. Então eu fiquei mais ou menos aí 1 ano e meio só viajando, né? E aí o que eu fazia? Nessa época eu já estudava para concurso público, ainda não tinha as minhas aprovações, então eu levava comigo o material, né? Não é para ninguém me zoar, né? Não é para escrever aqui embaixo, né? Mas eu usava lá a apostilinha de banca de jornal. Eu lembro que na época, pessoal, tinha umas apostilas, se eu não estou enganado, era da Vestcom, beleza. E aí eu levava essas apostilas comigo, eu levava o meu fichário, né? Eu sempre usei fichário para estudar, indico vocês utilizar também, ajuda bastante, a organização é muito mais fácil. E aí eu levava o meu fichário com as minhas fichas ali todas, os meus resumos, meu material e tal. Não tinha a tecnologia que tem hoje, não tinha tanto de site, tanto de curso, tanto de professor que tem hoje, era bem, né? Então eu estudava basicamente com a apostila, com alguns livros que eu adquiri na época, livros de direito, livros de português, né? Eu estudei com o Domingos Pasquale Segala, português. Eu estudei também com alguns livros de direito, Rogério Greco, Rogério Sanches, né? Que inclusive fazem parte da minha biblioteca hoje, são professores que eu gosto bastante. E aí o que eu fazia? Eu levava esses livros numa caixa, levava um fichário e aí eu ia, colocava dentro do carro da empresa, fazia as visitas técnicas, chegava no hotel e ia estudar. Indiferentemente do meu cansaço. Quando eu estava cansado demais, eu ia no hotel, normalmente eram hotéis um pouco mais simples, né? Então eu pedia café, falava, por favor, cafezinho coado, por gentileza. O pessoal fazia o café, eu ia pro quarto e estudava. A minha média sempre foi de 30 a 40 horas semanais. Eu sempre tentei manter 30 a 40 horas semanais. Lógico, pessoal, tinham épocas que não tinha condições. Teve uma vez que eu fui de Minas para Cuiabá, viagem longa. Não, os 3 primeiros dias eu não estudei nada, ficava frustrado demais. Então assim, não dá para manter tudo sempre certinho, mas dá para você ter sua estrutura de estudo desenhada, indiferentemente do tipo de trabalho que você tem. É isso que você tem que entender. As barreiras que nós colocamos, somos nós mesmos que colocamos. Então você tem que entender que é essa barreira que tem que ser rompida. Eu percebo que hoje o mais difícil para vocês é começar. O mais difícil hoje é manter-se naquela linha tênue de estudar todo santo dia. E aí, então, essa que é a ideia, né? Isso que eu levo para os meninos lá da mentoria Elite, que é a ideia de estudar todo santo dia. Indiferentemente do tipo de trabalho que você faz, o quão ocupado você é, da sua renda familiar, da sua situação financeira, se você é casado, se você é solteiro, se você tem 10 filhos, se você não tem nenhum filho. Tudo isso é coisa que você coloca para gerar desculpa, para você abraçar essa desculpa e não estudar. Com medo de não ser aprovado, medo de não conseguir, medo de não chegar. Isso é a grande verdade. E são poucas as pessoas que têm cacife para vir aqui falar isso para vocês. Por que eu falo? Porque eu estou aqui para ajudar vocês, não estou aqui vendendo nada. Muito ao contrário, eu estou aqui para te mostrar que se você fizer igual eu fiz lá atrás, você consegue ter resultados até melhores do que eu. Porque eu tenho dificuldades sim, não sou uma pessoa que pega ali o material e já sai lendo e já estou lecionando, não, eu tenho as minhas dificuldades, as minhas restrições, igualzinho vocês também têm. Nós somos humanos. Então às vezes o cara desenrola mais ali no direito penal, né, na legislação de trânsito, na informática, mas ele tem uma dificuldade no português, ele tem uma dificuldade com o raciocínio lógico, tem uma dificuldade ali com o direito constitucional.
é normal. Física, matemática, raciocínio lógico, né? Não precisa nem eu falar isso para vocês. Então, pessoal, nessa época que eu trabalhava, eu levava o material comigo e eu me organizava e estudava bastante. Teve uma época que foi antes de eu entrar nessa empresa, eu fiquei nessa empresa exatamente 1 ano e meio. Antes de entrar nessa empresa, eu trabalhava numa grande empresa de engenharia e eu fazia assim, eu saía do serviço quando dava, né, o horário que desse, ia para casa, eu tinha uma Honda Bis nessa época, aquela Honda Bis azul petróleo, a minha era 98, né, e eu usava essa Honda Bis e eu colocava o material dentro dela. Então eu fazia dois processos. O processo, por exemplo, sexta-feira, que eu sabia que sexta-feira na casa eu morava com os meus pais, nessa época ainda, né, eu era recém-formado, então ainda morava com os meus pais. E eu sabia que lá onde meu pai e minha mãe moravam, que o vizinho ia ligar o carro de som, ia ligar lá o forró, o sertanejo, o pau ia cantar a noite inteira. Então aquilo ali me atrapalhava muito estudar. O que eu fazia? Eu ia para uma faculdade, e eu ficava na faculdade, eu era o último, eu era o último a sair da faculdade. Ficava dentro da biblioteca. Então eu trabalhava a sexta-feira inteira na empresa, pegava a Honda Bis, ia para uma faculdade, chegava nessa faculdade com roupa social, eu só colocava uma camiseta, sentava na mesa e estudava. E fiz isso por muito tempo. Muito tempo. Os dias que eu não ia para a faculdade estudar, eu ia para casa dos meus pais. Lá eu tinha um quartinho, que era uma mesinha pequenininha, inclusive já fiz vários vídeos lá naquela outra rede social, que eu não posso falar aqui, né? Porque senão o YouTube, né? Meu vídeo lá, meu vídeo todo. Então lá eu mostro até a mesa, né? Essa mesa aqui, ela existe ainda, tá lá na casa dos meus pais. Essa mesa, eu sentava nela, mais ou menos eu chegava em casa 19h30, mais ou menos, tomava um banho, comia alguma coisa, e eu sentava 20h30 para começar a estudar. E eu usava a técnica muito importante, que é o Pomodoro. Sempre usei Pomodoro, funciona bem para mim e deve funcionar bem para vocês também. Eu usava o Pomodoro e eu lembro que eu fazia 2 ciclos de Pomodoro, então dava aí mais ou menos 4 horas de estudos por dia. Então eu começava às 8h30 da noite e ficava 9h30, 10h30, 11h30, meia-noite e meia. Só que como eu usava Pomodoro com descanso, eu terminava mais ou menos 1h da manhã. Sempre eu fazia o meu processo de revisão, que é o que eu ensino lá para os meninos da mentoria elite, que é o passar a manteiga no pão. Eu gastava então em mais uns 15 minutos de estudos. Resumo da ópera, pessoal, eu ia deitar 1h30 da manhã, em média, para acordar às 6 da manhã no outro dia, 6h30. Era pesado? Era muito pesado. Dormia em média de 4h30, 5 todo dia durante a semana. No sábado eu trabalhava de manhã, eu acordava cedo de novo. Aí eu ia, trabalhava, voltava no sábado na hora do almoço, tirava uma soneca aí de 1 hora mais ou menos, o ideal são 20 minutos, né? Já expliquei isso pra vocês, a neurociência já provou isso. Mas eu dormia lá 1 horinha, dava uma descansada e aí à tarde eu estudava de novo. Fazia uma atividade física, um cardio, alguma coisa, e aí eu estudava mais um pouquinho à tarde. Fiz isso, pessoal, durante um tempo. Eu estava nessa empresa quando eu tive a aprovação no meu primeiro cargo público, foi agente de segurança socioeducativa de Minas. E aí eu fui. Então foi meu primeiro cargo público, foi o cargo que eu deixei de ganhar dinheiro, ganhava mais trabalhando como engenheiro do que assumindo esse cargo. Eu baixei 3 vezes o meu salário, só que o meu rendimento nos estudos aumentou 5. Por quê? Porque eu tinha plantão, tranquilo, horário para trabalhar, não tinha esse negócio de exagerar na empresa, de viajar demais, de estar cansado. Ou seja, tinha loja, tinha limite, tinha tudo. E aí o cargo público para mim foi ótimo. Por quê? Eu tive a sensação de que realmente eu conseguiria, que era para mim. Eu passei, se eu passei no concurso simples, eu consigo passar no concurso top. E mudei a minha mentalidade. Apesar de sempre ter uma mentalidade boa, né, um intelecto bacana, virei uma chave. Virar essa chave foi maravilhoso na minha vida. Foi aí, a partir daí, que eu comecei a ter várias aprovações em vários cargos. Por quê? Porque aí eu tive ideia que realmente dava. Entendeu? Então, assim, o resumo é você se organizar. É você acreditar em você e parar de ficar arrumando desculpa, que desculpa não vai te levar a sucesso nenhum, desculpa não vai te dar poder de nada, desculpa vai só te atrasar.
E você vai fazer desculpa, vai arrumar desculpas falando que você procrastina, falando que você não pode estudar porque tem uma dificuldade, tem um filho, seu financeiro não tá legal, trabalha demais, você sempre vai ter desculpas. Então muda essa forma de pensar e fala assim, ó, não, realmente eu trabalho muito, eu sou muito ocupado, tô com uma condição financeira difícil, minha família é complicada, eu sou complicado, mas eu vou estudar. É uma decisão. A partir do momento que você toma uma decisão e vira uma chave, a sua vida vira também. E o meu convite para você nesse vídeo é você fazer igualzinho eu fiz, né? Mudar essa chave e parar de dar desculpa e dar resultado. E como que você dá resultado? Todo santo dia você fazendo um pouquinho daquilo que você tanto sonha. Acredita no seu sonho, veste a roupa do seu sonho, senta na cadeira, olha para sua mesa, imagina o seu sonho e pode ter certeza, eu sou prova viva disso, você vai conseguir realizar todos os seus sonhos, beleza? Beijão no coração, clica aqui no sininho para receber mais notícias, mais vídeos nossos como esse e manda esse vídeo para alguém se fez sentido para você. Muito obrigado, fiquem com Deus e até mais.